Nascido em Minas, filho de um líder sindical e social da região, desde cedo ele é engajado na luta por políticas públicas para a inclusão social, igualdade e vida digna nas periferias. Advogado atuante em causas sociais, o nosso convidado de hoje recentemente assumiu uma cadeira aqui no Legislativo Paulistano e tem muita história para contar. O SampaCast de hoje recebe o vereador João Ananias. Eu vou te confessar uma coisa. O primeiro dia que eu cheguei em São Paulo, saí do espaço, subi a escada e sentei assim perto da rua, olhando pra rua, né? E tinha aquela história que sempre aqui era uma cidade que tinha muito ladrão, né? Era violenta. Eu tô sentado, tá vindo um cara lá, eu falei, nossa, veio um ladrão. Desci correndo. Eu falei, nossa, vão me roubar. E na verdade não era, né? Ah, bastante, hein? Muito. Naquela época, quando a gente chegou aqui, as ruas não eram asfaltadas, né? Não tinha asfalto, enchentes diária. Ainda tem enchentes, tá? Não mudou nada da enchente, tá? Mas pelo menos assim, a qualidade de vida das pessoas melhoraram. Mas ele tinha uma coisa. Até hoje você passa nos bairros, as pessoas falam, o mineiro era o cara. Chega no Limoeiro, era o bairro mais malufista que tinha na Zona Leste. Vocês acreditam? Você ia lá falar de política pra eles, falava que era PT, naquela época era muito difícil, né? As mesmas atividades que você tenha, por exemplo, a mesma pessoa que tem atividade que seja aplicada na Paulista, seja aplicada na Zona Leste. Bom dia, boa tarde, boa noite. Eu sou Daniel Monteiro, esse é o SampaCast, podcast oficial da Rede Câmara ao meu lado. Como sempre, Carol Câmara, minha amiga, minha parceira. Tudo bom, Carol? Olá, Dan. Olá, São Paulo. Olá, Brasil. Tudo certo por aqui? Olá, vereador João Ananias. Seja bem-vindo ao SampaCast. Obrigado pela presença. Obrigado, Carol. Obrigado, Daniel. Obrigado à Rede Câmara, né, por esse convite para a gente participar desse podcast. Claro que não temos a mesma qualidade que vocês, mas estamos aqui para tentar fazer o melhor. Já começou desenrolando, como não tem qualidade, que isso. Vereador, até para fazer o nome, o jus ao nome do programa SampaCast, o sotaque não deixa enganar, o senhor não nasceu aqui, não é paulistano da Gema e tal. O senhor nasceu em Minas, mas veio para cá cedo. Antes até de vir para São Paulo, como é que foi sua infância lá em Minas? Qual que é a história do João Mineiro? Bom, minha infância, na verdade, eu tenho dois pais maravilhosos, dois pais, Nair, né, e Nia. Chama Nia, mas é Ananias, tá? Nia, porque todo mundo conhece aquela região, tem os apelidos, né? São lavradores, né? Trabalhava na lavoura com café, arroz, feijão, milho. E ali tinha aquela vida natural dali. Na verdade, ali conseguimos o quê? Viver na área de lavoura, nesse meio mesmo, na natureza, né? Uhum. E morava num sítio. E não conhecíamos a cidade ainda, sabe? Somos o quê? Chucros, né? Como diz o pessoal. Vivemos naquele mundo e estudei até a 7ª série naquela região. Tinha que estudar, saía do bairro lá, que era o bairro na roça, a gente chama de roça, né? Ia para a cidade, andava 2 horas em rua de terra. Oxe. Quem não conhece muito tempo, Daniel, você usou quichute? Quichute? Conheço do interior, sou de São Carlos. Então a gente usava quichute para ir para a escola, tá? Então a gente andava todo aquele período lá, ia e voltava todo dia. Levantava de manhã, lógico, lá a gente tomava o leite tirava da vaca lá, então, e comia o quê? Na verdade, de manhã fazia aquela farofa de ovo, né? Ovo era o alimento nosso lá naquele mundo, que a gente vivia lá, que eu achava muito saudável. E claro que foi esse nosso início de vida ali, e aprendi muito com meu pai e com minha mãe, que deu, eu falava assim, ó, estrutura é isso, ó, vocês nascem hoje, mas eu queria que vocês estudassem. Então, foi nesse momento que a gente pensou que precisava evoluir. E aí veio a primeira filha dele para São Paulo. E isso foi o início de tudo lá. Legal. E como que o senhor veio para São Paulo? Como que foi essa chegada aqui em São Paulo? Para que região a sua família foi? Bom, como eu falei no início, né, meu pai era da roça lá e foram 6 filhos. Inicialmente, quando a gente mora naquelas regiões lá do norte, nordeste, né, mais do norte lá, vem primeiro um filho. Veio primeiro minha irmã chamada Fátima, depois veio meu irmão Humberto, depois veio a Fábia, depois veio a Marli. São meus irmãos, tá? Ficou eu e meu irmão mais novo, Claudeni. Aí chegou um tempo, tinha 4 lá e 4 aqui. Aí minha mãe falou assim, vocês definem agora. Ou vem todo mundo pra cá ou vai todo mundo pra aí. Aí falamos o quê? Difícil, né? Chegar em São Paulo, uma família, pessoal do norte lá da roça, como ia viver na cidade. Foi todo mundo um dia para lá e fizemos uma reunião e decidimos democraticamente, como sempre foi a família, que todos viriam para São Paulo.
Então, dessa forma, veio todo mundo morar no Itaim Paulista, lá num corticinho que tinha lá, tinha 2 quartinhos, então morava no chão, começamos a morar no Itaim Paulista. Foi ali que fizemos nossa família, já tinha uma raiz ali, porque tinha pessoas que viviam nas igrejas ali, naquela tempo como pode dizer para você, na época dos DOPS e tal, o pessoal fazia muitas reuniões nas igrejas, então ali foi o local que eles escolheram para frequentar as igrejas e permaneceu por lá. E com quantos anos o senhor estava quando veio para cá? Eu vim para cá com 13 anos. Com 13 anos? 13 anos. E como que foi essa mudança para cá, essa loucura de sair, chegar numa cidade como São Paulo, essa metrópole? Vou te confessar uma coisa. O primeiro dia que eu cheguei em São Paulo, saí do espaço, subi a escada e sentei assim, perto da rua, olhando para a rua, né? E tinha aquela história que sempre aqui era uma cidade que tinha muito ladrão, né? Era violenta. Eu tô sentado, tá vindo um cara lá, eu falei, nossa, vem um ladrão. Desci correndo. Eu falei, nossa, vão me roubar. E na verdade não era, né? Você vai se adaptando. Como eu tinha meus irmãos que já tinha aqui um período aqui, então foi mais fácil adaptar. Eles começaram a levar a gente para praticar esporte, a gente sempre gostou do esporte. E aí a política também ajudou bastante, porque a gente sempre foi da política. Como eu não falei, mas meu pai foi fundador do Sindicato Rural lá na cidade de São João do Paraíso, em Minas Gerais, então já tinha um pouquinho da política. A gente frequentava o Sindicato Rural. Então ajudou, porque aqui começamos a frequentar o quê? Esses espaços. Então ajudou a gente a se adaptar. Falando ainda da região, quando o senhor chegou, o que o senhor encara, né, de mudança na região ali na Zona Leste? Como que a região era naquela época e como que está agora? O que mudou? Bastante, hein? Muito. Naquela época, quando a gente chegou aqui, as ruas não eram asfaltadas, né? Não tinha asfalto, enchentes diárias. Ainda tem enchentes, tá? Não mudou nada da enchente, tá? Mas pelo menos assim, a qualidade de vida das pessoas melhoraram. Veio asfalto, veio água, veio a luz, veio UBS, veio escolas, veio creches. Então, houve uma evolução, na verdade, na vida das pessoas. Melhorou, né? E a gente precisa de melhoras. Cada dia tem que melhorar mais, né? Então, isso hoje nós constatamos que tem uma melhoria. Voltando um pouquinho ainda para aquela época, o senhor falou do seu pai. Seu pai é a sua inspiração. Bastante. Né? Foi uma grande figura. Até a gente conversou em algum outro momento. Lá em Minas, ele fazia de tudo. Vacina, cortava cabelo. Você é bom de memória ainda. Estuda um pouquinho, a gente tenta. E ele também fundou o Sindicato dos Trabalhadores Rurais, como o senhor disse. Primeiro, o que foi o seu pai na sua formação e o quanto ele te aproximou da política? Meu pai não só da minha família, eu acho que até dos irmãos dele, como vocês devem conhecer, ele teve irmãos aqui que foram vereadores nessa casa, 2, tá? Então, assim, meu pai foi, na verdade, ele é a estrutura. Uhum. Porque, assim, o cara que saía de uma cidade lá da roça, ia para Almenara, Montes Claros, Belo Horizonte, tá? E aí, passa um tempo, me chega lá, Nilmário Miranda, você já ouviu falar Nilmário Miranda? Foi ministro da presidenta Dilma. Tilden Santiago. E outros políticos que ficar na sua casa 7 dias. Você sabe, pra gente que morava naquela roça, ver políticos do gabarito do Tilden Santiago, Nilmário Miranda na sua casa, passando 7 dias com você lá? Então, o cara tinha um prestígio muito grande, né? Então, um cara que batalhou muito. Então, para mim, meu pai é porque ele pensava no bem das pessoas. E quando você pensa em montar entidades, sindicatos, associações, você pensa o quê? Em um coletivo. Uhum. Então, meu pai sempre pensou o quê? Como que essas pessoas vêm aqui, trabalham diariamente, vai lá para a roça, e trabalhar na roça não é fácil, tá? Acorda cedo, vai lá, só almoça, toma aquele café da tarde, vem para casa, janta e vai dormir. Meu pai falava assim, pelo menos o que eu ouvia dele, tá? Como que a gente pode melhorar a vida das pessoas no futuro? E ele achava assim, então vamos fundar o quê? Um sindicato rural. Então foi nesse sentido. Então ele deu estrutura, quando ele vem para cá, por exemplo, os irmãos dele, ele instruiu os irmãos dele também que a política era o caminho, né, de luta. E aí começou, que é naquela parte da eclesiástica de base e tal, as igrejas. Foi ele que foi instruindo nesse sentido e foi um grande cara. E eu baseio nele nisso, porque ele falava assim para mim, eu não vou deixar nenhum patrimônio para vocês. Se vocês quiserem qualquer coisa, vocês construam. Uhum. E ele realmente morreu, não tinha nada no nome, tá? Mas ele tinha uma coisa. Até hoje você passa nos bairros, as pessoas falam, o mineiro era o cara. O mineiro era o cara. Porque assim, vamos falar a verdade, quem é que tira um dia da sua vida para você ir lá
aplicar uma injeção, andava, tá? Pegava uma bicicleta, andava na roça. Quem mora na roça sabe, você já foi em roça para você saber como que é. Você andar assim vários quilômetros numa bicicleta de madrugada para aplicar uma injeção, para vestir na verdade, lá a gente chamava de defunto, né? O cadáver. Naquela época era defunto, né? O cadáver. Então, isso é muito importante, você perceber que o cara tem o quê? É a dor do outro, né? O cara saber que o outro se doa. Então, foi nesse sentido mesmo. Meu pai é a minha inspiração nesse sentido, fazer o melhor para o próximo. E foi a partir do seu pai que começou, então, o seu envolvimento com essas lutas sociais, né? O senhor já deixou claro aqui que ele te inspirou bastante nessa militância e o seu envolvimento com as lutas sociais. Quando que começou, o João Ananias resolveu lutar também? Então, ele chegou a ser candidato lá, a vereador pelo PT, acho que foi em 1900 e... Agora não lembro, não sei se foi 88, tá? Teve uma candidatura, a gente fez a campanha dele, foi candidato pelo PT, Partido dos Trabalhadores lá. Nós fizemos aquela campanha, nós comprávamos o saquinho de pão e começamos a escrever o número dele lá. E as pessoas iam votar, passar pela cidade, como ia andando até a cidade para votar, ou na charrete, ou no carro de boi, tá? Ou a cavalo, e a gente fazia aquela propaganda já ali. Naquela época ele já fez isso. Então, eu não entendi o que você perguntou, eu falei dele. Quando começou o seu envolvimento com as lutas ali nós já sociais. tínhamos essas lutas sociais. Quando a gente chega aqui, por exemplo, eu nos Caras Pintadas, eu estive no Pacaembu, ou no Anhangabaú, na época dos Caras Pintadas, naquele período já fazia aquele movimento dos Caras Pintadas do impeachment do, então, ex-presidente Fernando Collor de Mello. Foi aí, então, que começou esse seu envolvimento. E quando... Antes até, e por que advocacia? Por que direito? Por que ser advogado? Porque, assim, a advocacia ela é uma das profissões mais completas que tem. Por exemplo, você está lá em São Miguel Paulista, onde é meu escritório. Eu estou sentado lá, chega um cliente um dia de manhã, ele levanta de manhã e vem, senta com você e fala assim. Ele usa você como psicólogo. Ele conta da vida dele todinha para você, o que ele passou. Então, assim... Então, para mim, eu acho que foi uma profissão que eu poderia brigar por direito dessas pessoas que, assim, além, voltando um pouquinho, assim, quando você começa a frequentar associações de bairro, muitas pessoas têm direitos. E, às vezes, direitos, você vai fazer uma consulta a um advogado, você tem que pagar a consulta. E muitos deles, às vezes, não têm dinheiro para pagar a consulta. Então, eu achei porque eu, um simples cidadão lá de São João do Paraíso, no norte de Minas, não poderia se formar em direito e ajudar essas associações a quê? A construir uma política ou um projeto que possa orientar essas pessoas a buscar seus direitos. Então, ali que eu comecei, na verdade, ter esse interesse, na verdade, do direito. Porque muitos advogados iriam nas associações e cobravam muito caro, né? Você vai cobrar, por exemplo, chegar uma pessoa que queria uma pensão alimentícia, ou a pensão do seu filho e tal. Aí o cara cobrar, primeiro você tem que pagar aqui tanto. Se a pessoa não tem essa condição, como que você vai entrar com esse processo se ela não tem condições de pagar? Então, foi uma forma da gente, na verdade, construir a política e também ajudar as pessoas a buscar seus direitos. Foi nesse sentido. E agora o senhor falou bastante dessa questão de lutas sociais, do seu pai, que foi candidato. Quando que o senhor se filiou, né, ao PT? Quando que o senhor começou a sua vida política num partido mesmo? Lá em Minas já era filiado, tá? Lá naquela, meu pai filiou todos os filhos dele, todos foram filiados. Só que quando a gente chega aqui, aquela filiação não valia mais. Porque teve algumas coisas que teve mudanças no partido, aquelas recadastramentos e sumia as fichas. Então, aí eu fiquei um bom tempo participando do diretório zonal de São Miguel Paulista, mas eu sempre achei que minha filiação sempre estava lá. Estava válida, né? Porque a gente sempre fazíamos campanha, naquela época subi no poste, colar. Então, quando foi em 2013, eu falei, eu quero agora participar ativamente. Fui procurar minha filiação, não se encontrava mais nos quadros do PT. Refiliei novamente e ela não apareceu novamente em 2017. Aí fui descobrir que, na verdade, houve uma limpeza lá e eles acabaram levando aquelas fichas do pessoal que acho que não participavam mais e acabei. Aí, 17, voltei a filiar novamente, agora consta realmente como filiado lá, mas eu gostaria porque eu tinha a carteirinha. Eu tinha a carteirinha de 1989, eu acho. Então, eu tinha a carteirinha de moleque, de juventude do PT. Então, era importante naquela época, né? A carteirinha é importante, eu acho, né? Não, com certeza. Inclusive porque, além de ser um documento histórico, mostra que você está trabalhando pro
para uma luta política de verdade, né? Você tem esse histórico. E quando você foi ligado à administração lá de São Miguel Paulista, como que foi essa experiência? Do diretório? Isso. Na verdade, como sempre fomos voluntários, né? A gente montava... O que acontecia lá? Você tinha reuniões diariamente para formação de juventude. Uhum. O PT sempre foi um partido que gostava de quê? Filiar a juventude, sempre. Então, como a gente sempre tinha aquela relação com futebol, com basquete, então... vamos lá. Você olhava naquela parte onde tinha alguém que tinha mais interesse pela política e falava, vamos lá se filiar ao partido. Eu cheguei no bairro, para você entender, saí do Itaim Paulista e fui morar no bairro chamado Limoeiro, tá? Na Vila Jacuí. Tudo Zona Leste. Tudo Zona Leste. Minha família se juntou todo mundo e compramos uma casa no Limoeiro. Chega no Limoeiro, era o bairro mais malufista que tinha na Zona Leste. Vocês acreditam? Você ia lá falar de política para eles, falava que era PT, naquela época era muito difícil, né? Fizemos um núcleo no bairro do Limoeiro e montamos um núcleo lá do partido e começamos a filiar um pessoal. Montamos um belo de um time, até hoje tem um que está comigo, que é meu amigo, e ali nós começamos a militar no bairro mesmo, tá? Começamos a militar no bairro. E quando eram campanhas, nós fazíamos movimentos, tá? Aí a gente tinha movimento em qualquer local, montava aquele grupinho e ia ter aqueles locais. Então, nossa militância sempre foi nesse sentido mesmo, de tentar trazer o quê? O pessoal que tinha liderança com aquele seu time, tá? Uhum. Então, e aí montamos um time. Até hoje, nós temos uma relação, tanto é que depois montamos um time chamado Inúteis. E esses meninos estão lá até hoje, que eram inúteis mesmo, sabe? Porque eles ficavam naquele tempo do Maluf, eles ficavam nas rodinhas lá, naqueles papos, e não tinha. Então nós trouxemos eles para o PT e até hoje. Nós reunimos no final do ano e no bairro batendo um grande papo lá sobre isso. Mas a nossa militância era nesse sentido mesmo, de tentar o quê? Era cestas básicas, era tentar o quê? Fazia sopão, era a roupa no tempo do frio, que antigamente fazia mais frio, então a gente sempre saía andando pela cidade para recolher as pessoas que passavam na casa, só tem alguma roupa para doar, a gente passava nas casas, perguntando se tinha roupa para doar, aquelas casas que a gente achava bonito, que antigamente tinha lá, como que é, sem eira, sem beira. Na época você olhava quem tinha dinheiro, quem tinha as beiras, né? Aqui não, a gente começou a olhar pelo portão. Aqueles portões que levantavam automático, aqueles portões bonitos, a gente batia lá. Se não tem uma roupa para doar, então a gente buscava ali naquele sentido. Você vê como que era interessante, né? A gente buscava pela aparência, tá? Nunca olhava mas aparência. E às vezes a gente conseguia mais roupa, não era nem nessas casas. Sim. Elas eram mais simples, tinham um coração maior. Sim. Sim. O senhor está falando bastante do trabalho que vocês realizaram naquela época. Eu queria saber hoje, na Zona Leste, quais são as principais demandas hoje, vereador? O que falta de política pública naquela região? Mudou muito de quando você chegou? Ou você já falou que os problemas continuam, que os problemas meio que continuam os mesmos, mas o que precisa ser feito de efetivo naquela região para melhorar a qualidade de vida da população, transporte, da população, saúde, educação? Vou voltar só um pouquinho e já entro nessa. Por exemplo, em 2015, o governo do estado, naquela época, que era o Alckmin, tentou fechar as escolas estaduais. Tá? Eu fui um dos advogados que atuei para a gente não deixar fechar algumas escolas na região. Legal. Nós entramos, naquela época, com um mandado de segurança, conseguimos o quê? Barrar o fechamento de algumas escolas. E quando você chega naquela reunião, por exemplo, eu acho um problema muito sério. Por exemplo, se alguém chega daquela região, vai fazer uma entrevista numa grande empresa hoje, uma multinacional, por exemplo, ela é eliminada pelo CEP. Só de morar na Zona Leste, a empresa já não... Mesmo que ela saiba mais do que quem mora nos Jardins, ela é eliminada porque ela não mora na Zona Leste. Então, assim, quando eu vejo a Zona Leste, a gente precisa de quê? De que as pessoas comecem a analisar um bairro com o mesmo tratamento. É isso. As mesmas atividades que você tenha, por exemplo, a mesma pessoa que tem atividade que seja aplicada na Paulista, seja aplicada na Zona Leste. Uhum. A mesma educação que tenha para as universidades, para as escolas que são famosas aqui na região mais nobre, que as periferias tenham. As mesmas universidades, pode melhorar lá. Lá nós temos um instituto que só faz 2 cursos, pode ter todos. Nós podemos ter uma segurança melhor. Por exemplo, você chega aqui no Oscar Freire, você passa uma polícia, passa a cada 5 minutos, 10 minutos. Lá, uma polícia para passar, ela demora 2 dias. Né? Então, o transporte público, a gente tinha aqui uma proposta, por exemplo, do metrô ir até a cidade de Tiradentes. Uhum. O projeto inicial era o metrô para a cidade de Tiradentes. Sabe o que fizeram? Desviaram o metrô para a área nobre, que é o quê?
na área franca, e mandaram o monotrilho para lá, que é um transporte de 5ª categoria. A saúde pública, tem muitos médicos que não gostam de trabalhar lá. E assim, e muitas vezes, e quem vai trabalhar também faz pouco caso de quem vai atender. Porque assim, você chegar lá só e atender não é importante, a gente precisa ter qualidade. Uhum. E a Precisa qualidade ter acolhimento, é né? isso, é ser humano, você olhar que a pessoa necessita disso. A gente precisa de quê? Calor humano. As pessoas começam a olhar para a dor. E a dor da pessoa é o quê? Você vê uma pessoa que trabalha, mora no Itaim Paulista, por exemplo, que pega o ônibus, gasta 2 horas, volta para lá, isso é saúde pública. É verificar com um olho diferente. Eu acho que o Itaim tem tudo, tem a sua cultura, tem tudo. Eu estou falando as periferias, tá? Sim. As periferias, por igual, são iguais. Só que precisa ter um olhar diferente. Você é analisado pelo CEP. Lá tem gente, é o CEP mesmo, Sim. é isso. Precisa lá, de infraestrutura, né, para a população. É isso. E lá nós temos isso. Hoje, se você analisar o seguinte, esse plano diretor foi aprovado agora, vai ser um impacto gigantesco, porque as pessoas vão começar a construir moradias, vão expulsar as pessoas dos centros mais de poder aquisitivo melhor, vão jogar elas lá. E qual é a condição delas quando você constrói vários prédios no local? Uhum. Ele tem impacto no trânsito local, vai ter impacto na saúde local, vai ter impacto na educação local. E fora isso, gente, até, na verdade, o esgoto, a água, vai ter problema. Sobrecarrega, né? Sobrecarrega tudo. E nós hoje não estamos hoje nós não estamos hoje, na verdade, qualificados, assim, as estruturas não estão qualificadas para receber esse monte de moradias populares que querem construir na periferia. Uhum. Então, assim, eu acho que as políticas públicas têm que chegar lá, tem que chegar mais, por exemplo, os céus era um meio, foi muito importante os céus, e tiraram essa condição deles, tá? Por exemplo, antigamente nós tínhamos teatro. Sabe qual é o problema de periferia? Se você chega a fazer uma pesquisa hoje para as crianças que moram nas periferias, sabe quantos conhecem, sabe, já foi em algum teatro? Ah, muito, quase nada. Quase nada. Em vez de a gente ficar pensando em outros projetos, tem que pensar nisso. Levar o quê? Cultura, educação para esse povo, mas com qualidade. Não só faz de conta, tá? O faz de conta eu posso fazer também, mas precisa chegar. Tem que ser efetivo, tem que ser um programa efetivo, que funcione de verdade. Funcione. Que eu posso falar a verdade para você assim, eu vejo aí, todo dia, todos os governadores, prefeitos falam assim, eu investi tanto. Mas será que investiu mesmo? Precisa saber disso. Assim, eu não vejo, eu sou isso aqui, eu falo a verdade, pelo meu pai e pelo meu esforço. Porque o cara acordar 3h30 da manhã para chegar no seu trabalho 5 horas da manhã, 8 horas da manhã, quando eu fiz, são poucos que fazem isso. E hoje em dia está mais difícil, porque as crianças hoje em dia estão mais preguiçosas. Por causa do celular também, tá? A informática... Tecnologia chegou. Então, assim, eu acho que a gente precisa melhorar. E melhorar, que eu digo, é nessa forma. Que as políticas públicas realmente cheguem nos bairros mais pobres da cidade de São Paulo. E não só do Estado também, que eu acho que tem muitas cidades que estão muito pobres. Então, assim, se você chegar, tem aqui Franco da Rocha, que as cidades são muito pobres. Como nós podemos melhorar a vida dessas pessoas? É com políticas públicas de qualidade, descentralizando o poder. Eu acho, e aí eu ia chegar nessa conclusão, eu acho que o que falta hoje é o que a Marta tentou fazer no governo dela, que é o quê? Você tem que descentralizar o quê? O dinheiro. E esse dinheiro ele pode chegar nas subprefeituras com condições melhores de investimento. Com mais autonomia? Muito mais. Se você chegar hoje, colocar o dinheiro, dar autonomia para a subprefeitura investir, e investir em todas as áreas, tá? Eu acho que aí a gente atingiria um maior número de pessoas com mais qualidade. Essa é a minha opinião, tá? Uhum. E eu quero trabalhar nesse sentido, descentralizar a verba pública para a gente tentar investir realmente no bairro. Isso é muito importante. Vereador, a gente precisa fazer um intervalinho rápido, o papo tá rolando... Nossa, tá bem gostoso, mas a gente tem que só dar um breakzinho. Sem problema. Esse é o SampaCast, a gente tá falando com o vereador João Ananias, voltamos dentro de instantes. Carol, mais uma entrevista, mais um SampaCast demais, né? Exatamente, Dani, tá imperdível esse SampaCast. E se você quiser acompanhar essa e outras entrevistas que fizemos, é só se inscrever no canal oficial da Câmara no YouTube. Exato, aponte o seu celular para o QR Code que aparece na tela e inscreva-se. Te esperamos lá. Isso aí, Dani. Esperamos vocês. Até mais. Vereador é vereador do povo, certo? E eu cheguei aqui. E
maior surpresa minha, com 3 dias aqui, chegou o plano diretor aqui, tá? Já pegou logo a revisão Logo do de PDF. cara. Eu falo que a riqueza deste país, sabe quem faz? É quem acorda de manhã e trabalha 8 horas por dia. O DOPS naquela época usava um Jeep verde, que era uma capotinha, abria assim de lado. Chega na sua casa, 3h30 da manhã, e cerca a sua casa e mete o pé, que chamava lá, as casas eram feitas de tremelas, né? Tremelinha e tal. Então, um chute de um policial não tinha sentido, né? Entrou, falou que tava vendo meu pai, que meu pai tinha cometido crime. Se você não amar o próximo, você não faz isso. Quem é que ama o próximo? Sim. São poucos. Estamos de volta com o SampaCast, hoje recebendo o vereador João Ananias. Vereador, a gente terminou o bloco. O senhor estava falando um pouquinho lá da Zona Leste, os problemas da Zona Leste, como melhorar. Eu vou fugir bastante do roteiro agora, tá? Porque assim... Se eu puder responder. O senhor falou da importância de descentralizar as verbas e ter mais essa visão regionalizada da cidade. São Paulo é gigantesca, o último censo mostrou que tem 11 milhões e quase 12 milhões de habitantes, e cada região tem uma característica. E o senhor é muito pé no chão de andar, de conhecer lá. Qual que é a importância de ter esse contato com a população para depois vir para o parlamento? O quanto também esse diálogo, essa proximidade com o dia a dia te faz conseguir enxergar coisas que talvez, sei lá, de dentro do seu escritório só como advogado ou em algum outro lugar o senhor não conseguiria? Na verdade, assim, eu acho que, como diz o meu amigo deputado Reis, fala assim, vereador é vereador do povo, certo? E a gente, quem jogava futebol antigamente pé no chão, o que acontecia? Vivia nos buracos, né? Quando você é moleque, você vai jogar no campo, os caras velhos não deixam você jogar. Então a gente escolhia o quê? Aqueles bairros mais pobres. Então a gente começou o quê? Na verdade, você começa a andar nos bairros. E aí você vai vendo a simplicidade. E mineiro tem um problema, né? Você sente o quê? Acolhido. Então quando você vai sentindo acolhido por um, fala, vai visitar lá. A gente começou, você começa o quê? A ir na casa das pessoas, tomar o café. E Minas é café, né? E aqui também Então você vai naqueles lugares e começa o quê? A conhecer o quê? A periferia mesmo. Aí você vai na casa de um, aí chega lá. Hoje, seria... Se você hoje, por exemplo, lá em Minas a gente tomava banho, pegava água, colocava num chuveirinho lá e abria o balde para tomar... Você acredita que aqui em São Paulo tem isso ainda? Oxe. Sabia? E próximo? Eita. Tem. Se você for analisar, parada de taipas, lá no morro, lá não tem água. Sim. Eles buscam lá na mina, colocam no balde para tomar água. Sabia? Você chega no Itaim Paulista, lá na divisa com Itaquaquecetuba, tem isso. Eu fui recentemente lá, teve uma enchente, eu fui lá visitar uma moça que eu cheguei na casa dela, tinha carrapatos na cama. Nossa. Vários carrapatos. Nem água ele tinha. Eu falei para ela, não, isso aqui não é normal e não é humano a gente deixar 2 crianças no meio de tantos carrapatos. Sim. Eu falei para ela, vamos colocar fogo nisso aqui. E nós fomos até uma loja, não vou fazer propaganda da loja, mas vamos uma loja lá no centro de São Miguel e compramos umas beliches e compramos um colchão novo, porque é o seguinte, você vê a condição da vida. Então, assim, nessa minha vida era nesse sentido. Então, a gente conhece o quê? As bordas da cidade. Eu vou lá na Pedreira mesmo. Na Pedreira tem vários lugares, tem problema. Não tem água. Então, a gente está vivendo o quê? Nós temos, assim, gente com muito e quase ninguém com nada. Claro que tem gente que quer ficar na rua, eu concordo com você, mas tem gente que não quer. E as condições realmente vêm buscar melhores condições de vida em São Paulo e chega aqui as pessoas começam a empurrar elas para esses lugares. E elas se acomodam, né? Que acomoda porque às vezes também moram em alguns lugares que não tinham que comer, não tinham que beber, e aí vai e ali se sente razoavelmente bem. Tem um teto, pelo menos, Sim. né? Tem um teto. Que comer e um teto. Mas vivem em condições degradantes. Muitos. Se a gente for realmente fazer a política pública real, fazer um censo mesmo, você vai ver que tem pessoas que vivem... Aquela esgoto do Rio Tietê, tem gente que vive em cima daquilo ali. Ainda. Como nós podemos se sentir bem vendo pessoas assim? Então é isso que me faz eu
eu continuar andando na periferia e vou. Todo final de semana eu vou. Ontem eu fui num local e vou. E até ontem a mulher falou assim, é muito simples. Eu falei assim, é meu jeito de ser. Porque eu não nasci no berço de ouro. A gente tem que saber as dificuldades que nós temos no dia a dia. E precisa conhecer a realidade. Conhecer. Como o Dan falou, a cidade tem gente que não conhece. O senhor falou, tinha carrapato, tem gente que não tem água. Os problemas são muito diferentes de uma região para outra. Precisa conhecer, precisa estar lá para sentir na pele, né? E sabe o problema, Daniel? Eu vou falar bem claro para você. Eu falo aqui da Câmara Municipal, tá? Você pode perguntar de 55 vereadores. Tem muitos aqui que não sabem o problema dessas pessoas. Eu posso te falar, porque eu converso, eu sou meio que você percebeu lá que eu falo bastante, né? E eu converso com as pessoas, eu pergunto. Essa semana eu estava descendo com um vereador aqui, eu falei, você conhece? Ela falou, eu nunca fui, nem sei como ir. Ele nem sabe como é a cidade de Tiradentes. A cidade de Tiradentes, como foi construída? Hã? Hoje ela está mil maravilhas. Sim. Mas antes do governo Marta, aquilo tudo era difícil. Hoje você vê uma condição de vida melhor, mas ainda não é o adequado. A gente precisa melhorar. E uma cidade mais rica não pode ter isso. Claro que eu sou muito a favor do meio ambiente, viu? Eu sou totalmente contra que você more 10 metros próximo do rio. Tem que ser longe. Os rios foram feitos para deixar a água, a natureza, viver. Mas eu acho que o poder público falha nesse sentido, tá? Eu acho que a fiscalização que a gente fala assim, aí não sei se falta verbo, mas assim, a Defesa Civil devia atuar e buscar, na verdade, monitorar, até acompanhar essas pessoas e deixar que elas vão morar ali. Nós temos condições de dar uma moradia adequada, digna para essas pessoas. Acho que a cidade tem. Então, assim, é uma coisa maluca que às vezes eu fico até choro, tá? Quando eu vou nesses lugares eu vejo crianças naquela situação degradante. Eu tive mais ou menos a vida igual, mas eu tinha um pai que pensava diferente. Mas a gente precisava repensar um pouquinho como investir esse dinheiro que nós temos na cidade. Eu acho que preservando as áreas verdes, claro, os rios, mas também tem muitas áreas hoje abandonadas. A gente podia, na verdade, construir uma forma de colocar essas pessoas para morar nesses espaços, uma condição melhor, eu acho. Não sei se eu respondi a sua pergunta, mas... Não, respondeu, sim, sim. E, vereador, o senhor está contando um pouquinho da realidade da cidade. A gente já sabe aqui por que o senhor virou vereador, para poder ajudar a população. Eu queria que o senhor contasse um pouquinho dessa sua chegada aqui, né, na Câmara Municipal. Como que foi a sua chegada? Porque é a maior Câmara, né, da América Latina. Aí você chega aqui, 54 vereadores, cada um com uma cabeça, pensando uma coisa. Como que foi essa sua chegada? Era o que o senhor esperava ou era muito diferente? Eu vou contar como foi minha campanha, tá? Sim. Eu não tinha pretensão de sair candidato, tá? Porque nós tínhamos um grupo político e, infelizmente, em 2016 nós apoiamos o vereador Hélio Rodrigues. Quando a gente apoiou o Hélio Rodrigues em 2016, a gente não elegeu ele, ficamos até meio que tristes, porque nós tínhamos um time bom. Naquela época nós não perdíamos eleições, nós apoiamos o Vacarez e outras pessoas. Aliás, ele é da mesma cidade que o senhor, Isso, né? Já estou sabendo. É da mesma cidade. E quando a gente faz essa campanha, em 2018, eu coordeno a campanha do deputado ex-vereador também, José Américo, e o Rui Falcão, deputado federal. E eu falei assim, a partir de agora, eu vou fazer minha campanha e vou ser candidato. Só que eu não tinha apoio do meu coletivo. As pessoas que... Eu nunca não tive apoio, então eu falei, vou fazer uma construção diferente. E eu comecei a fazer uma construção da forma que eu falei para você. Eu sou muito de falar, tá? Assim, do meu jeito, tá? Não tecnicamente bem, mas falando do meu jeito de falar com as pessoas. Fui construindo um coletivo de pessoas que eram fora daquele grupo. E comecei a fazer umas reuniões no espaço lá do Instituto que a gente tem. E comecei a fazer umas reuniões. Primeiro trouxe uns 70, depois passou de 100. E um belo dia, as pessoas que eram daquele coletivo antigo falaram assim, pô, dá para apoiar. Então eu falei, eu vou lançar minha candidatura em 2020. E construímos dessa forma, sem dinheiro, claro, que a gente, para fazer campanha e viver, pagar suas contas, filho e tal, mãe, todo mundo, então é difícil. Era uma época difícil, pandemia. Difícil. Mas vamos lá, vamos fazer. Eu falei assim, cada um, acho que a luta, o não nós já temos. Sim. Vamos fazer um projeto para a cidade que a gente decidimos o quê? Defender os mais pobres. Nossa campanha, nossa votação, se você analisar, foi dos mais pobres. E um representante do povo. E essa foi a minha ideia. Não lançamos a candidatura, fomos razoáveis, era para ter tido mais votos, mas o que vocês falaram é importante. Muitos vereadores tinham mais poder,
chegaram nas nossas bases e, no final, até cooptaram, tá? E essa cooptação, na verdade, enfraqueceu a nossa votação. Nós tínhamos uma previsão de uma votação de mais de 20 mil votos. Não tivemos, mas, graças a Deus, fizemos um movimento depois também em 2022, deu certo. E eu cheguei aqui. E a maior surpresa minha, com 3 dias aqui, chegou o plano diretor aqui, tá? Já pegou logo a revisão Logo do PDF. Aí eu falei assim, como eu chego aqui no plano diretor, aquele monte de sigla? E o pior, né? É um plano diretor que eu sempre falo para as pessoas, duvido. O Milton Leite até falou que, tem vereadores que falam, eu duvido, 55 vereadores que entendem o plano diretor real. São poucos. Eu comecei a entender algumas coisas que eu fui estudando, tá, Daniel? Mas assim, não foi democratizado. Então, assim, pegamos. E aí eu chego aqui, me deparo, claro, só com pessoas que têm muito conhecimento aqui, que são cobras criadas, né? Como diz, né? A gente fala no bom sentido, cachorro grande, né? E a gente chega pequenininho. E aí vem discutindo as coisas. E claro que a gente veio com a ideia de trazer uma equipe de pessoas que conheciam os problemas da cidade para a gente o quê? Debater problemas do dia a dia nosso, que é muito importante, na área jurídica, na área de famílias, na área de saúde, acho transporte, lazer, cultura, meio ambiente, que eu sou muito defensor do meio ambiente, tá? Porque eu morei na roça, eu sei o que é você ter um ar, uma árvore na sua casa, é muito importante, é um outro nível, você percebe que até o calor é diferenciado. Então, tudo isso eu acho que foi importante para a gente chegar aqui e mostrar para as pessoas que nós vamos fazer a diferença ainda, né? Eu disse que eu não sou vereador, eu sou advogado, mas estou vereador por quê? Eu tenho que candidatar e ganhar novamente. Se eu não candidatar, a partir do janeiro 25, 1º de janeiro, eu estou fora, não é isso? Ou até antes, dependendo, né? Se meu colega sair lá com o seu suplente ainda, mas a possibilidade é essa. Mas nós queremos fazer a diferença. E como eu sempre falei, e a nossa proposta de candidatura era o quê? Gabinete aberto, democrático. E você pode ver que o nosso gabinete lá, quem entrou lá já sabe, lá é tipo um espaço vazio, todo mundo sentado, e não tem aquelas salas para falar com o vereador. Outra coisa ruim que eu acho na Câmara Municipal, às vezes tem vereadores que colocam a campainha, aí para chegar à casa dele tem que passar por 10 portas. Isso não é democracia. Democracia é a casa do povo, você tem que deixar. Então foi nesse sentido, Daniel, eu acho que nós construímos assim, e temos a ideia de fazer alguns projetos que realmente faça a população sentir em casa, tiver representante realmente dele aqui, simples, que fale a linguagem dele. E eu acho que isso, o plano diretor tinha que ter falado, mais a linguagem. Seria uma coisa muito importante. E as políticas também públicas aqui tem que falar a linguagem do povo. Porque é o povo que eu falo que a riqueza deste país, sabe quem faz? É quem acorda de manhã e trabalha 8 horas por dia. Os ricos não têm. Eles arrecadam o que os trabalhadores geram. Então, a riqueza que vem. Então, nós temos que dar o quê? Condições dessas pessoas gerar riqueza para o país. O dia que você der condições da periferia, desse pessoal que acorda cedo para trabalhar, Carol, eu acho que a gente se torna uma cidade muito mais rica e vai gerar muito mais riqueza. Inclusive, nesse sentido, de prestar atenção e tentar trazer a população para dentro do seu gabinete, o senhor já apresentou alguns projetos aqui, um deles é aquele de escuta para as crianças vítimas de violência. Por que esse projeto, assim, contando, já pegando esse gancho de ouvir as pessoas, ouvir a população, por que apresentar esse projeto? Primeiro que assim, a gente como advogado sabe que para você hoje chegar na delegacia e fazer um boletim de ocorrência, tem dificuldade. Para você concluir um inquérito hoje, é muito difícil. O cara vai lá, faz o boletim hoje, depois não sei quanto tempo vai te chamar, daqui a pouco já até esqueceu do que ocorreu. Então, assim, a escuta especializada, na verdade, foi uma ideia surgida, na verdade, de uma criança, por exemplo. Ela, quando vai ser ouvida, já pensou, se você for só uma criança hoje, chega lá, você vai ser ouvida na delegacia, depois volta na delegacia, depois volta na delegacia, porque um processo, para ele sair da delegacia, para ir para a justiça, para se tornar um processo, é muito burocrático. Então a ideia seria o seguinte, a periferia ela é muito vulnerável e as crianças sofrem muito assédios, violência física, moral e todos os tipos. Então seria a ideia o seguinte, a ideia aqui nesse projeto é o seguinte, o Estado montar um espaço com pessoas qualificadas para ouvir essa criança uma única vez, ou no máximo, um mínimo de vezes possíveis, para você o quê? Instruir os demais processos.
E a partir daí você consegue ter, o quê? Ganhar tempo. E a pessoa que foi, as pessoas que sofrem o assédio, da agressão, ou a testemunha mesmo, criança que for, ela ser o quê? Ter o respaldo, né? E não ser o quê? Assediada, porque você já pensou, ela ouve hoje. Quando ela chega para casa, pode chegar uma pessoa e cooptar ela. Mudar a versão, assédio, por exemplo, alienação parental, por exemplo. Sim. Ocorre muito. Então é importante que você tenha essa escuta especializada, porque a partir de você colocar uma equipe de profissionais ali, essa instrução ela vai sair muito mais qualificada. Por isso que eu já falo isso. Você escuta especializada. Você vai especializar o quê? Pessoas especializadas, pegou o depoimento daquela pessoa ali, a partir dali você já vai lá, vai sair muito bem para já instruir os demais processos a partir dali, que é muito importante. Vereador, vamos voltar um pouquinho na história do seu pai. O senhor já deixou claro, seu pai foi seu exemplo, né? Te influenciou bastante nessas suas lutas sociais. Mas seu pai teve um episódio difícil, né? Que ele foi preso, torturado na ditadura militar. Como que foi isso para vocês, para a família? Como que foi essa época? Assim, a gente sempre soube que meu pai gostava da política e naquela época, eu era criança, não tinha certeza que ele estava fazendo nada de errado. E para mim ele estava fazendo o melhor que ele sempre fez. E um dia, 3h30 da manhã, assim, quando é no interior, você sabe que sua casa tem um terreiro, tá? Onde o pessoal... Então, você acorda 3h30 da manhã, o DOPS naquela época usava um Jeep verde, que era uma capotinha, abria assim de lado. Chega na sua casa, 3h30 da manhã, e cerca a sua casa e mete o pé, que chamava lá, as casas eram feitas de tremelas, né? Tremelinha e tal. Então, um chute de um policial não tinha sentido, né? Entrou, falou que estava vendo meu pai, que meu pai tinha cometido crime. A gente não tinha a instrução que nós temos hoje, né? Se tivesse a instrução que tivéssemos hoje, jamais meu pai tinha ido, né? Sim. E também naquela época era muito truculento. Muito truculento. E naquele período eles levaram, falou que meu pai tinha cometido um crime, que ele estava fazendo reuniões e que não podia discutir política, e que ele tinha colocado fogo numas árvores lá, estava colocando fogo numas árvores, entendeu? Foi o argumento deles. Aí tá bom. Falaram que ia levar ele para a delegacia para ouvir. 3h30 da manhã, você falou, pô, tá bom, você mora na cidade. Aí até você ir no poço ou no rio, pegar água, colocar, tomar banho, levaram meu pai. Quando a gente foi procurar meu pai na delegacia, meu pai não estava na delegacia. Aí a gente começou aquele desespero, falar, minha mãe, a gente era trabalhador que vivia da roça, como que ia fazer naquele dia? Começamos a procurar. Infelizmente, não localizamos ele, e nem ele sabia o paradeiro do meu pai, mais um tio, mais um outro que veio a óbito. E ele ficou desaparecido, né? Posteriormente, ele apareceu, ele ficou desaparecido por 90 dias. 90 dias? 90 dias. 90 dias, eu acho que ele foi, na verdade, deve ter sido espancado, porque ele voltou com os dedos todos sangrando. Meu pai informou que eles furavam aqui com garfos, né? E os garfos daquela época até hoje, tem um garfo lá que você vê que aqueles garfos até hoje não ficam velhos, tá? Devia ter uma força gigantesca. E também o pé dele, né? Houve um corte no pé. E eu acho que eles acharam que tinham assassinado ele e jogou ele. Mas o velho era muito forte, né? E aí retornou para casa naquele período. E eu fiquei procurando jornal por muitos anos. Muitos anos mesmo, porque a gente queria verificar da anistia, ver aqueles valores, né? Até meu pai morreu, a gente abandonou e minha mãe falou, deixa isso para lá. Fazendo a campanha em 2020, eu fazendo campanha lá em Parelheiros, um belo dia uma pessoa falou assim, eu quero que sábado você vai tomar um café na minha casa. Cheguei na casa dela, tinha tudo comidas mineiras. Pamonha, milho, queijo, pão de queijo, tudo que você pensar de Minas tinha. Não sei se você já comeu o requeijão de Minas, né, o marmelo. Até marmelo tinha. Já comeu marmelo? Sim, marmelo então, bom. Cheguei lá, tomo um café, tinha uma reunião com umas 30 pessoas na casa dela. Tá bom. Acabou a reunião, ela falou assim, o que você é de Ananias? Eu falei, depende, meu nome é João Ananias, pode ser eu. Meu pai é Ananias. E aí foi. Aí ela foi lá e me pegou um jornal. Aí, tá lá, foto do meu pai,
preso pelo DOPS, o jornal tinha publicado, que ele tinha cometido crime disso, crime daquilo, né? E estava lá o jornal. E o jornal para mim, foi uma das maiores conquistas da minha campanha. Falar a verdade para você, foi o jornal. Porque as pessoas falaram que meu pai não tinha sido sequestrado pelo DOPS, né? Hoje eu consigo provar para as pessoas que realmente ele foi e existiu a ditadura realmente. Então, essa é uma história que para mim vale muito e até me emociona. E é o legado dele que está com você, né? É o legado. É o legado dele que está com A você. família hoje, eu acho assim, no geral, todos os familiares veem meu pai como uma referência. Se você perguntar pro o João Antônio, que é tribunal de contas, ele vai falar que meu pai é a referência. Todo mundo fala. Se você for na cidade, todo mundo fala que meu pai é referência. Se você for na cidade lá hoje perguntar quem é o Ananias, todo mundo sabe. Na verdade, não é Ananias, chamava Dinia, tá? É referência. Um cara que acordava cedo para cortar cabelo de toda a comunidade, aplicar injeção. Ninguém faria isso. Só um cara que realmente ama o próximo. Se você não amar o próximo, você não faz isso. Quem é que ama o próximo? Sim. São poucos. Né? E eu falo também outra coisa, tá? As pessoas falam que você só sofre aqui porque você fez mal. Meu pai não era para ter morrido de câncer. Eu não sei por quê que ele sofreu tanto. Mas é o destino, né? Mas eu acho que ele fez o bem. Minha opinião, né? Ninguém sabe se outras gerações ele... pode ser também, não sei. Mas pelo menos na minha geração, meu pai é meu ídolo. Vereador, infelizmente, nosso papo está chegando ao final, né, Dani? E a gente chegou no momento do programa que é um ping-pong com perguntas e respostas rápidas, tudo bem? Perfeito. Qual é o seu lugar preferido na cidade de São Paulo? Com o povo. Com o povo? Com o povo, na periferia. Não importa o lugar. Não importa o lugar. Eu saio de casa sábado, domingo, vou para o povo. E se São Paulo fosse uma palavra, qual que seria? Que me acolheu. E se a política fosse uma palavra? Uma palavra. Difícil. Essa é difícil, mas eu posso falar em duas? Pode. Melhorar a vida das pessoas. É a política. E qual que é o seu sonho para a cidade de São Paulo? Aí eu posso falar um pouquinho mais? Pode. Então tá bom. Meu sonho em São Paulo seria todos serem tratados iguais, com os mesmos direitos, com políticas públicas que pudessem dar condições dos futuras gerações, dos jovens que vão vir hoje, alcançar lugares mais altos, por exemplo, ter uma qualidade de vida melhor, uma educação melhor, uma saúde melhor, que a gente vai precisar disso. Eu acho que o que está vindo por aí não é fácil. Por exemplo, qualificação de emprego. Hoje em dia, a tecnologia está vindo e muitas pessoas vão ficar desempregadas. Muitos. Se a gente não tiver uma cidade que qualifique esses jovens, para onde nós vamos alcançar? Vai ter muita gente desempregada. Vai crescer muita gente em rua, desempregados aí, fazendo com drogas e outras coisas mais, porque vai faltar o quê? Emprego. Se você não qualificar, tem emprego, mas não está qualificado. Então a gente precisa de que políticas públicas qualifiquem essas pessoas para disputar esses espaços. Acho que é isso. E se o senhor pudesse voltar no tempo e encontrar o João Ananias jovem, qual seria o conselho? O conselho, eu diria que eu perdi um tempo da minha vida, então eu iria estudar melhor. Eu acho que eu estudei pouco, tá? Eu não dei valor ao que meu pai me falou no começo. Eu iria ouvir mais. Eu acho que ouvir as pessoas, também não todas, tá? Nem todo ouvir, você tem que ouvir pessoas que possam qualificar você, valorizar você no futuro. Então eu ouviria muito mais meu pai, minha irmã e algumas outras pessoas que você sabe que tem pessoas que são muito inteligentes e a gente não dava valor. Hoje eu percebo que eu perdi muito não ter ouvido pessoas inteligentes que me deram muitas opiniões e eu acabei não acatando. Hoje eu me arrependo disso. E para o jovem de São Paulo, que conselho que você daria? Eu sempre falo para ele o seguinte: primeiro, estudar. Mas se você não acompanhar a política, as políticas que estão avançando hoje, são várias políticas que estão em nível nacional, estadual e municipal. O problema do nosso jovem, eu diria para você que tem um problema, tá? Eles não gostam de política. Eu acho que a política é o caminho para você mudar a vida das pessoas. Eu acho que o jovem devia o quê? Praticar esportes,
mas depois pensar, além do esporte, você pensar o seguinte, na política, por exemplo, política ambiental, pensar em tudo, se qualificar, pelo menos para qualquer local que você chegar, você discutir um pouquinho sobre as políticas que são implantadas hoje, que é importante você saber. O grande problema nosso, vou falar para você, nós temos agora, voltando aqui um pouquinho, o nosso problema da periferia, sabe qual que é? Eles não se qualificam para discutir a política. Eu digo para todo mundo na periferia, se vocês entendessem da política, vocês estariam melhores, muito melhores. Você conseguiria exigir mais do poder público. O nosso problema é que as pessoas não sabem que a política que faz o asfalto, é a política que leva o médico, é a política que... É isso. Então, eu acho que a gente tinha que o quê? Politizar mais as pessoas das periferias e da cidade de São Paulo, que a gente se tornaria uma cidade muito maior e muito melhor para se viver e muito mais qualificada. E qual é a dica cultural que você deixa para quem está acompanhando o SampaCast? Pode ser uma música, um livro, uma peça, um filme, qualquer dica. Uma música, eu sempre falo aquela do Djavan, tá? Aquela que ele fala, o Amanhecer? Que é assim, um belo dia para ler... Não, um bom lugar para ler um livro. Eu diria Djavan, é essa aí. Não, acho que é Amanhecer, não é? Se não me engano, Amanhecer. É Amanhecer. É uma música essencial para você chegar, acordar, ler um livro e sair assim diferenciado. Escolher um livro do dia é importante, né? Eu acho que isso é importante. Obrigado, vereador, de novo por participar aqui do SampaCast, esse papo tão gostoso. Obrigado. Obrigado, Carol. Mais um programa, mais um SampaCast tão gostoso, mais um bate-papo desse. Exatamente. Obrigada, Dan. Obrigada, vereador. E é isso, a gente fica aqui. Esse foi o SampaCast de hoje. Acompanhe todo o nosso conteúdo nas redes sociais. Se inscreva no canal da Câmara no YouTube, Câmara São Paulo. Também acompanhe todo o nosso conteúdo da Rede Câmara na TV Câmara, redes sociais, YouTube, Facebook, Twitter. E não deixe de acompanhar também nossa playlist no YouTube para saber de todas essas entrevistas. Um abraço, até mais, gente. Até mais, tchau. Rede Câmara, a sua conexão com a política da cidade.